Até onde pode ir o nosso amor? Me diga onde o pensamento chega. Preciso tanto saber. É tanta dor, tanta saudade, que em meu peito já nem cabe um coração. Mas sei que mora em mim uma esperança, poder lançar minha voz. Estamos juntos dentro desta roda que espalha luz em toda direção. E não há limites, muros nem fronteiras, quando a voz se lança em forma de oração. Somos parte de um elo além do tempo. Nossos laços são também nossa missão. E o amor se torna cura em movimento, quando a voz se ouve em forma de oração. É tanta dor, tanta saudade, que em meu peito já nem cabe um coração. Mas sei que mora em mim uma esperança, poder lançar minha voz. Estamos juntos dentro desta roda que espalha luz em toda direção. E não há limites, muros nem fronteiras, quando a voz se ouve em forma de oração. Somos parte de um elo além do tempo. Nossos laços são também nossa missão. E o amor se torna cura em movimento, quando a voz se ouve em forma de oração. Fiquem bem. Poesia de Alta de Souza, que está no livro Alta de Souza, falando sobre vamos. Não te detenhas, crê, ajuda e avança. Seja dia brilhante ou noite escura, nos momentos de paz ou de amargura, busca o mestre da luz e da esperança. No caminho do bem que não descansa, agradece ao trabalho que te apura, e sigamos felizes à procura da imperecível bem-aventurança. Não repouses na estrada, segue à frente, ontem, hoje e amanhã, constantemente. Marcha ao doce clarão que te ilumina. Jesus é o sol de amor que nos espera, em resplandecente a excelsa primavera, no lar eterno da união divina. Meus irmãos, que possamos seguir em frente, no mesmo barco com o Mestre Jesus, que Ele possa estar nos guiando no leme, e tenha certeza que a direção está perfeita, que a transição ela está bem monitorada, e que devemos fazer a nossa parte para progredir, para avançar e evoluir. Que Deus nos abençoe. Olá, amigos. Tudo bem? É uma alegria abraçá-los. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Bem,
O nosso tema é Bezerra de Menezes e as pandemias. E isso por causa de quê? Porque o doutor Bezerra, grande médico, né? Um dos maiores da história da medicina no Brasil. Como que isso se deu? A sua família lá do Ceará era muito rica, né? E todos voltados para a área do direito, né? Tanto o seu irmão Manuel, como o seu irmão Teófilo Rufino, como o seu irmão Joaquim, que estava o Joaquim estudando direito. E o doutor Bezerra faz a opção pela medicina. Tentaram demovê-lo dessa ideia, né? Dizendo que quando um médico curou um doente, dizem que é Deus, né? Quando o médico não cura, a culpa é dele. E ele disse que a medicina era um sacerdócio e que isso era coisa da alma dele, né? E que passava a ter um valor tremendo porque são os médicos que são chamados para os grandes momentos, né? O momento da dor, um momento de uma cirurgia, um momento de uma desencarnação, e que ele então queria viver esse sacerdócio. Ainda tentaram dizer que ele tinha de administrar o patrimônio da família, mas ele foi persistente, né? Pegou o vapor lá no Ceará em 1851 e veio para o Rio de Janeiro. Desembarcou aqui no Rio em fevereiro de 51, né? Foi para a Rua Mata Cavalos, passou a noite escrevendo para a família, com os olhos marejados d'água, né? A primeira vez que ele tinha deixado a família, estava aqui no Rio de Janeiro, um local bonito, mas que ele tinha todo o amor pelo Ceará, ele não dizia que era realmente a mesma coisa do que as terras lá do Ceará, e ele então se inscreve no outro dia na Faculdade de Medicina, né? E apanha o seu cartão, e as aulas começam no dia 3 de março. Ele achou uma enormidade. Imagina, gente, 6 anos, uma alma brilhante ter que ficar trancafiada na faculdade, né? E ele sofreu muito com isso, né? Ele achava que era uma enormidade esses 6 anos, mas isso porque ele trazia medicina na alma, né? Já tinha sido médico em outras encarnações, que é o caso de, na época, quando ele foi Carlos Felipe de La Chapelle, o grande médico, né, que morreu na noite de São Bartolomeu. Naquele período ligado à matança de São Bartolomeu, né, no século XVI. E, com isso, o doutor Bezerra teve algo impressionante na Faculdade de Medicina. Eu queria que vocês anotassem, que isso é muito importante. Em todos os anos ele tirou nota máxima. É médico, médico, médico por excelência, devidamente preparado. E ele vai se formar no dia 8 de dezembro de 1856. E com a presença do Dom Pedro II e com a presença do chefe de governo, que era o Marquês de Abrantes, né? Ele se forma com uma tese sobre o cancro, ou sobre o câncer, mas isso que eu quero dizer, repare, ele se forma no final de 56. E o que aconteceu neste período, né, de importante em termos de pandemia é que no ano de 55, de junho de 55 até julho de 56, o Brasil vai entrar no auge da pandemia do cólera morbus. Pandemia que começou em 1837, vindo da Índia, e vai até 1866. O seu auge aqui no Brasil foi ali de 55 a 56. E reparem, então, que nesse período ele era estudante de medicina e auxiliar na Santa Casa de Misericórdia. Ele ainda não era formado. E o doutor Bezerra, mesmo como estudante de medicina, ele ajudava muito e tratava as pessoas com visão de médico realmente, né? Com uma visão assim de dedicação e de conhecimento bastante
pleno, né? Por exemplo, ele tem um romance que foi publicado no Diário de Minas Gerais, de nos anos de 1888 a 1889, em que ele coloca um personagem lá chamado Tomás Tanner, que é o mocinho lá do romance, né? Que vai se apaixonar pela Cristiana. O doutor Bezerra tinha essas coisas, né? O Tomás Tanner, este nome, Tomás Tanner, foi de um colega dele da Faculdade de Medicina, que se formou 2 anos depois, e que era auxiliar também da Santa Casa Misericórdia em operações que o doutor Bezerra era auxiliar também, né? Então, ele gostava muito desse Tomás Tanner. E o que acontece, então, que quando o Tomás Tanner se forma em 58, um ano depois, ele pega a fragata Dona Isabel, grande fragata, e a fragata afundou e ele morre afogado. Então, o que o doutor Bezerra faz? Coloca ele não como um dos personagens do seu romance, né? Os mortos que vivem, e fazendo uma dedicação a ele, né? Fazendo assim um elogio à sua grande inteligência. Mas, no fundo, esse Tomás Tanner está representando o próprio Bezerra de Menezes. E ali no romance, ele ainda como estudante cuida de uma luxação na perna de uma moça, que ele vai ficar apaixonado, que é a Cristiana, que é também uma homenagem do Dr. Bezerra a uma das suas filhas, né? A Cristiana Bezerra de Menezes. Então, o Dr. Bezerra gostava, nos romances dele, de botar nome de pessoas conhecidas para fazer homenagem, né? Assim, em vários outros romances, ele faz coisas semelhantes. Mas reparem, então, que também o nosso Quintino Bocaiúva, patrono dos jornalistas, né? Grande editor do jornal O País, o mais lido das Américas, quando ele chegou no Rio de Janeiro na década de 50 e não tinha dinheiro, o doutor Bezerra, antes de estar formado, era o médico dele. E o Quintino Bocaiúva faz elogios depois, né, no jornal, dizendo que ele era o meu médico, cuidava de mim quando eu não tinha dinheiro, ele não era nem formado. Ora, assim também, quando aconteceu o cólera morbus, o doutor Bezerra, sem estar formado, se colocou na linha de frente. Então, diz a passagem que ele foi para uma ilha, que é a Ilha do Governador. Lá, o lamaçal era enorme, ele teve de ir a cavalo e entrou por dentro da ilha a cavalo para atender a necessidade da população, né? Só para se ter uma ideia, naquela época, morreram cerca de 5.000 pessoas, né, de uma população de 260 mil pessoas. Então, foi algo extremamente grave e o doutor Bezerra foi lá se dedicar. E, até hoje, o cólera morbus é uma pandemia mundial. Por exemplo, hoje nós temos de 3 a 5 milhões de pessoas no mundo infectadas, né? E é um problema de higiene, porque, repare, que nos países desenvolvidos, há a rara presença do cólera morbus, né? Essa é uma doença provocada por uma bactéria que causa disenteria, vômitos e diarreia, né? Eu botei aqui na minha colinha, ela gera desidratação, olhos afundados, diminuição da elasticidade da pele, coloração azulada da pele, né? E ela é provocada pela água não tratada, né? E pelos alimentos contaminados pelas fezes humanas. E ela ocorre em lugares, então, que não tem saneamento básico. Aí o Brasil, como agora, que está começando a fazer leis para saneamento básico, né? Onde não tem água potável, né? E onde há o predomínio da pobreza, né? O vibrião do cólera, ele tem a forma de uma vírgula, e ele se multiplica no intestino delgado, né?
Nessa época, mais ou menos ali entre 49 e 54, né, um ano antes dela explodir aqui no Brasil, e que nós vamos ter o nosso Dr. Bezerra como participante, né, como estamos vendo, um cientista chamado John Snow, fez umas grandes descobertas de como que essa bactéria funciona, e aí gerou um grande progresso na área epidemiológica, né? Uma outra coisa que nessa epidemia nós temos a participação muito grande do Francisco Menezes de Dias da Cruz, mas é o Francisco Menezes de Dias da Cruz pai, né? E foi professor de medicina de Bezerra de Menezes, foi vereador cassado junto com Bezerra de Menezes, foi deputado em 1867 juntamente com Bezerra de Menezes, né? E o Francisco Menezes de Dias da Cruz, ele como médico, ele atuou decididamente na contenção da cólera morbus, né? E ganhou, inclusive, do Pedro II, né, do Império, o título de Cavaleiro da Rosa pela sua participação amorosa. Então, o doutor Bezerra também tinha nos seus professores um grande exemplo de dedicação. Tudo que ele aprendia na faculdade, por exemplo, aprendia com Francisco Menezes de Dias da Cruz, ele também colocava em prática como aluno, né, na sua área de experiência. Inclusive, Francisco Menezes de Dias da Cruz também vai ganhar o título de médico dos pobres por causa dessa dedicação. Ora, quando o Francisco Menezes de Dias da Cruz desencarna, ele vai se manifestar no bairro da Saúde, através do médium João Gonçalves Nascimento, vai tratar da dispepsia de Bezerra de Menezes, e o doutor Bezerra vai ter, então, esse conhecimento prático da doutrina espírita, do espiritismo, vai tratar do útero da Dodoca, a segunda esposa do doutor Bezerra, que depois vai ter ainda vários filhos, e vai, muito interessante, se dedicar a cura, então, do doutor Bezerra, dando para ele não só o receituário, o remédio, mas a explicação devida, por escrito, de todos os sintomas de como a doença funcionava. Então, o doutor Bezerra teve escola de um médico competente, mas de médico caridoso. É lógico que o aluno também, por já ter na alma a medicina, também tinha na alma a caridade, já que era o 13º apóstolo entre nós. Muito bem, mas a coisa não ficou só nisso, muito pelo contrário, porque repare que eu falei para vocês de Bezerra de Menezes e as pandemias. Então, a primeira que eu quero falar para vocês, depois dessa, né, em que ele foi como estudante dedicado, a uma outra epidemia importante. E aí, nem sempre é pandemia, muitas vezes é epidemia, inclusive porque é regional, né? Mas todos presentes aqui no Brasil. Foi a febre amarela. Por exemplo, a febre amarela foi uma coisa muito presente na vida do Dr. Bezerra de Menezes, na família dele. Porque o capitão Bezerra de Menezes, o seu pai, em 1851, morre de febre amarela. E a Cristiana, que nós estávamos falando deste livro, né? Os Mortos que Vivem, ela desencarna com 9 anos também de febre amarela. A febre amarela é transmitida pelo mosquito, né? E o mosquito que dá na área de mata, né? Na mata, né? E ela gera dor de cabeça, que na minha colinha diz dor de cabeça, náusea, olhos amarelados e dores cardíacas, hepáticas e também renais. E a pessoa acaba, então, se não for devidamente cuidada, né, acabam morrendo disso. Evidentemente que naquela época, por baixos conhecimentos de remédios, né, de antibióticos e de vacinas e etc., a mortandade era grande, né? E aí a filha do próprio médico, querido Dr. Bezerra de Menezes,
desencarna em 1889, que é a Cristiana, e o seu pai em 51. Mas é muito interessante que quando a Cristiana desencarna, o que o doutor Bezerra faz em 89? Ele estava assumindo a presidência da Federação Espírita Brasileira pela primeira vez. Uma outra coisa muito interessante, ele tinha acabado de colocar o estudo metódico do Livro dos Espíritos na Federação, né? Então, desencarnação, sim. Por epidemia, sim. Mas trabalho do doutor Bezerra. Era assim que ele agia. No caso do pai dele, em 51, né, que foi de febre amarela, ele ainda não conhecia a doutrina. Estava aqui como estudante de medicina. Ele chega em fevereiro, como eu falei, no Rio de Janeiro, e o pai desencarna em outubro. E o que acontece? O pai aparece para ele num fenômeno de morte, né, de presença na hora da morte, de fenômeno psíquico na hora da morte, como escreve o grande Ernesto Botizano, aparece para ele, e ele então tem a certeza de que o pai desencarnou, mas naquela época não tinha as comunicações que nós temos hoje, e só depois que por carta veio a informação que havia desencarnado o caridoso capitão Bezerra, né? Muito bem. Então, repare que no caso dessa epidemia da febre amarela, na participação da vida do Dr. Bezerra, com o capitão e com a Cristiana, em todos os casos houve fenômeno espírita. No capitão aparecendo para ele e na Cristiana ele escrevendo, lançando o estudo metódico do Livro dos Espíritos na Federação Espírita Brasileira. Muito bem. Uma outra situação também de epidemia na vida do Dr. Bezerra de Menezes foi com a morte do seu filho Adolfo. E aqui eu quero fazer um agradecimento querido ao nosso Luciano Clay, presidente da Federação Espírita do Ceará, que hoje mesmo, o Dr. Bezerra teve a gentileza de me ligar e informar aquilo que eu desconhecia, porque não tinha o documento em mãos e, graças a Deus, ele já descobriu e agora nós fechamos tudo aquilo que precisávamos para a pesquisa do Dr. Bezerra. E o primeiro filho dele, com a Mariquinhas, a primeira esposa, o Adolfo Bezerra de Menezes, desencarnou de caquexia palustre. É nome complicado, né? Caquexia palustre, que nada mais é do que o mosquito também que atinge a malária. É a malária. Muito bem, era um outro nome para as febres intermitentes ou febres palustres. Muito bem. Febres essa que dá nos pântanos, né, no lugar de muitas águas, e ela é provocada pelo mosquito fêmea, né, que dá na região pantanosa, e ela provoca febres altas, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça. E para vocês terem uma ideia do problema, eu quero dizer que no ano passado, em 2019, 228 milhões de pessoas no mundo morreram de caquexia palustre. E olha que coisa, né? Perdão. 228 milhões de pessoas contraíram no ano passado essa doença, a malária. E 405 mil pessoas desencarnaram dessa enfermidade, né? Então, logo no primeiro filho do Dr. Bezerra de Menezes, nós temos aqui a presença dessa doença grave, né? Da malária na vida dele. E aí, o que ele faz em 1861, né? Quando nasce o seu Adolfo, né? Ele vai ser vereador, vai começar a se dedicar à cidade do Rio de Janeiro e vai fazer isso com muito amor, né? Com muito carinho. Uma outra epidemia importante na vida do Dr. Bezerra de Menezes é a febre tifoide. A febre tifoide, só para vocês terem uma ideia, a primeira esposa dele, a Mariquinhas, desencarna em 1863 de febre tifoide. A febre vem em 20 horas. Ele fez tudo
para recuperar a sua Mariquinhas, né? Mas ele não conseguiu. Em 20 horas, ela desencarna. Né? E também uma outra informação é que o Antônio, o seu segundo filho, e o segundo filho com a Mariquinha, né, vai desencarnar também em 1887 de febre tifoide. Depois de passar por todo aquele problema da desobsessão, né, que foi do Antônio, que gerou o livro Loucura sob o Novo Prisma, vai, 3 anos depois, né, que foi em 1884, em 1887, com o organismo debilitado, ele pega a febre tifoide e parte como espírito reformador da nossa Federação Espírita Brasileira, inclusive saúda a, a chegada deste rapaz no plano espiritual. E o que é essa doença, a febre tifoide? Né? É uma doença causada por bactéria, né? Uma doença bacteriana, né? Aguda, e causado pela salmonela, que causa febre alta, dor de cabeça, mal-estar geral, falta de apetite, retardo do ritmo cardíaco, aumento do baço, pressão do ventre, prisão de ventre ou diarreia e tosse seca. No caso, esta febre também está ligada à água quando ela não é limpa, né? A comida quando ela não é limpa, e assim as pessoas, às vezes, com a mão suja, os recipientes sujos, aí vem a infecção. Muito bem. A outro problema que nós tivemos grave na vida do Dr. Bezerra de Menezes é uma outra epidemia que volta e meia tem surtos em países agora não desenvolvidos, né, em algumas regiões, que é a tuberculose, que ainda não foi erradicada, apesar de já ter vários tratamentos, né, mas ela ainda não foi erradicada. Então, a tuberculose, quatro filhos do Dr. Bezerra desencarnaram de tuberculose, de problema pulmonar. A Maria Cândida, que foi a primeira filha dele com a Dodoca, desencarna em 1887. A Carolina desencarna, que foi a terceira filha dele com a Dodoca, desencarna em 1892. E o Emanuel Bezerra de Menezes, o doutor Bezerra tinha um filho com o nome de Emanuel Bezerra de Menezes, desencarna em 1894. E, por último, a Cândida Augusta desencarna em 1896 de tuberculose. Né? Ela é causada por uma bactéria, né? que a gente respira pela tosse, né? E pelo espirro. Então, ela é uma doença respiratória, né? E também pelos beijos, pelas bebidas, né? Muito bem. Uma tosse com sangramentos, há uma perda de peso, há também uma sudorese noturna e febre alta. Então, foi uma outra enfermidade que participou intensamente na vida do Dr. Bezerra de Menezes, repare, a perda de 4 filhos. Né? É lógico que o Dr. Bezerra, a mãe dele morreu de arteriosclerose, ele teve um outro filho que nasceu, o João, que morreu nasciturno. Nós temos uma outra menina, que é a Maria da Conceição, que morreu de problema cardíaco com 2 anos e 10 meses, mas esses daí não estão assim ligados à pandemia, né? As pandemias, as epidemias, muito bem. Mas um quadro que eu queria traçar aqui para vocês, um quadro, perdão, que eu queria traçar aqui para vocês, era que dessas pessoas ligadas à vida do Dr. Bezerra de Menezes, 9, contando com uma esposa e contando com o pai, mais 7 filhos desencarnaram com temas ligados às pandemias ou epidemias. Muito bem.
Não estou confundindo pandemia com epidemia, né? Eu só estou dizendo que dessas doenças que vêm num surto e que acabam arrastando muitas e muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Eu quero dizer, então, que o doutor Bezerra vivenciou na sua alma não só de médico, mas de espírita, de apóstolo, a desencarnação de, no mínimo, 9 pessoas diretamente ligadas à sua família, né? Esposa, pai e filhos desencarnaram com situações como a malária, né? Ou caquexia palustre. Nós temos a febre amarela, a tuberculose e a febre tifoide. É bom que se diga isso, porque depois que o doutor Bezerra desencarna, o doutor Bezerra vai cuidar diretamente do trabalho mediúnico do grande Eurípides Barçanufo. A parte médica está toda a carga do doutor Bezerra de Menezes do lado de lá, né? E Eurípides do lado de cá, né? Nessa época. E o Eurípides, em 1919, vai desencarnar com a gripe espanhola, né? A grande pandemia que teve. E é interessante, então, que quem vai assistir o Eurípides e a desencarnação de Eurípides, né, é o nosso querido Bezerra de Menezes. Então, não só quando ele esteve aqui, mas depois que ele está no plano espiritual, ele também participa do trabalho de pandemias, né, de epidemias. Ora, é evidente que agora nós estamos num período de pandemia, todos de volta ao lar, né, reclusos, e o que nós encontramos? Uma presença de doutor Bezerra através de vários médios, né? Todos nós que estamos aí agora ligados com o Zap, né, graças a Deus, o WhatsApp está aí funcionando e bombando, né? Quantas comunicações que nós recebemos do doutor Bezerra de Menezes. Hoje mesmo eu recebi uma lindíssima, uma prece lindíssima, vinda do Grupo Espírita Tupiara, né? E a Maria, a nossa querida Maria lá do Tupiara, né? Maria Luísa, fez questão de dividir conosco, né? A pedido do seu Geraldo, o presidente, né? Outros médios receberam também comunicações do doutor Bezerra. E, primeiro, nós sabemos que Bezerra de Menezes está sempre presente nas atividades espíritas, sempre presente. E, segundo, que ele não poderia nos deixar nesta hora em que estamos em expectativas no mundo, não só com relação à pandemia do coronavírus, não só com relação à pandemia, mas com as também incertezas da nova civilização que a gente espera esteja sendo muito bem preparada, gestada, que é a nova civilização do terceiro milênio, ou mundo de regeneração, né? Então, nessa hora de transição e diante de uma pandemia tremenda, o doutor Bezerra está ali presente. Quantas comunicações nós ouvimos do doutor Bezerra, lemos nos WhatsApps, e a gente pode dizer, é dele? Sim, é lógico, porque são comunicações bonitas, amorosas, consoladoras, confortantes, e a gente conhece a grandeza de uma comunicação quando, antes de tudo, ela tem uma linguagem elevada e consola e conforta os corações. Uma outra coisa que eu queria lembrar, que como está no livro Ação e Reação de André Luiz, o doutor Bezerra chegou numa estatura tal que ele tem uma equipe de dezenas e dezenas de médicos que trabalham em nome dele e que assinam em nome dele com a autorização dele em perfeita sintonia espiritual com o apóstolo do Espiritismo no Brasil. Então, a falange de Bezerra de Menezes está presente. É lógico que na falange do doutor Bezerra de Menezes não tem só médicos, né? Como nós vemos num belo trabalho feito lá no Templo Espírita Tupiara, talvez a maior instituição do mundo a fazer trabalhos de cura, dirigida por nosso Bezerra de Menezes, que tem uma equipe médica maravilhosa, né? Imensa. Mas na equipe dele faz parte também caboclos, pretos velhos, homens de outras áreas das ciências, inclusive sacerdotes, né? Freiras, né? E muitos militantes espíritas já desencarnados, né? E o doutor Bezerra, então, não nos poderia deixar
nesse momento em que a gente chama de a pandemia do coronavírus. Ele está presente. E esta live quis dizer, agora, esse é o nosso objetivo, que ele está presente e não quer dizer assim, ele é um espírito superior, está lá no céu, distante de nós, e etc, etc. Não. Primeiro que ele pediu à Virgem para ficar conosco, e a sua missão continua aqui conosco, como se fosse uma encarnação. O doutor Bezerra está encarnado. Tem que ter, inclusive, corpo adaptado para estar mais perto da gente, mais perto, inclusive, para se comunicar através dos médios. Então, é bom que se diga que ele está atuante. E eu quero também falar é que ele está atuante da seguinte forma: não é algo indiferente nele, de um espírito superior, não. Quando ele esteve aqui, nós vimos aqui, nós não listamos as outras pessoas que morreram depois dele, outros familiares. Nós só listamos aqueles que desencarnaram na época dele, com ele encarnado. Né? Só diretamente a família, volto a repetir, pai, esposa e 7 filhos, com problemas epidemiológicos. Olha, então, ele está falando daquilo que é verdade dentro dele. E há um livro muito interessante que eu vou resgatar aqui na minha biblioteca para vocês, que é o livro Amanhece. E nesse livro há uma comunicação belíssima do Dr. Bezerra de Menezes, falando precisamente de pessoas que foram procurar o Chico Xavier querendo comunicação dos filhos. E o doutor Bezerra se manifesta e diz assim: a melhor forma de termos a comunicação com os nossos parentes é através da sintonia do coração. Eu me coloco no lugar de vocês e sei da dor que vocês estão sentindo com as perdas dos filhos. Eu também tive vários filhos. E esses filhos eram depósitos do Senhor. E o Senhor sacou, levou eles pelo fenômeno da morte. Inclusive, 7 filhos ligado a problemas epidemiológicos. Então, ele estava falando para aqueles pais, não era de algo assim distante, não, eu estou na dor de vocês, falo como um colega de dor, me coloco no lugar de vocês. E sei que os pais querem entrar em contato com os filhos, vocês ficam aflitos, ansiosos, querendo entrar em contato com os filhos, né? Cuidem do coração para que os seus filhos, depois de serem tratados, possam dar as devidas comunicações. Eu quero dizer que eu também estou nessa mesma situação agora, porque os meus filhos todos já desencarnaram, né? Todos eles, quando ele dá essa comunicação no livro Amanhece, né? Só aqui para vocês terem uma ideia, a primeira edição desse livro é de 1976, então todos os filhos do Bezerra tinham desencarnado. O último foi o Francisco da Cruz, desencarnou em 1961. Então, em 1976, quando sai a primeira edição deste livro, os filhos todos do Dr. Bezerra já tinham desencarnado, né? Os 15 filhos do Dr. Bezerra. E ele diz que agora ele estava ansioso, estava dedicado, não vamos botar a palavra ansioso, que nem a que ele usou, né? Porque podem fazer confusão de ansiedade com um palavreado da psicologia, né? Usando aí uma linguagem psicológica, não. Mas que ele estava atento, ele estava dedicado em acompanhar os filhos agora encarnados. Então, como aqueles pais que estavam ali visitando o Chico estavam querendo saber sobre seus filhos desencarnados, ele estava atento aos seus filhos encarnados. Então, a vida é essa gangorra, né? A gente reencarna, aprende, desencarna, volta outra vez, e em todos os casos sempre é pai. Ele era pai amoroso quando estava aqui encarnado e viu os seus filhos partir. E é pai amoroso quando vem os seus filhos voltarem às praias planetárias, né? E ele de lá continuar assistindo. Então, esse é o doutor Bezerra. Ele nos assiste como médico dos pobres quando está encarnado. E quando está desencarnado, é também um médico querido, dado pela Virgem para nós, para cuidar do nosso
da nossa confiança, da nossa paciência, da nossa superação, da nossa compreensão, né? Ainda nos orienta em como devemos fazer para nos direcionar para Jesus. Então, Bezerra de Menezes é realmente um marco, né? Puxa, eu me lembro que quando eu, em 1877, entrei no no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na rua Maia Lacerda, 155, no bairro do Estácio, né? E estava Centro Espírita Bezerra de Menezes. Eu não sabia quem era, né? E a primeira coisa que ele me deu ali naquele centro, o grande mentor, foi o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Depois o Livro dos Espíritos. E aí eu fui saber quem era Bezerra de Menezes. Quem era ele? Né? Até a rua Maia Lacerda, que é do seu sobrinho, né? Seu sobrinho querido, engenheiro, que ele criou, ele educou o Maia Lacerda, né? Que foi político depois junto dele, grande engenheiro, grande construtor de linhas férreas, e depois vai ser o mentor do nosso sogro, o Dr. Roberto Silveira, com o seu consultório abençoado no Grupo Espírita Regeneração, né? E que até o Chico Xavier recebeu uma comunicação do J. Maia Lacerda, né? João Batista de Maia Lacerda, para orientar o consultório psiquiátrico do Regeneração, né? Em que o Roberto foi um grande trabalhador, né? E aqui vai toda a nossa alegria nesse momento de aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, de festa, para agradecer o nosso Roberto Silveira. Mas as pessoas ligadas a Bezerra de Menezes, elas têm uma presença espiritual assim incrível, né? Eu quero contar um fato aqui para vocês, um fato pessoal, pedir vênia e licença, para dizer que no Natal do ano passado, né, nos últimos dias de 2019, né, nós estávamos lá em Nogueira, a Nogueira querida que o Roberto sempre gostava, nem tanto gostava, né? Só que o Roberto tinha desencarnado antes, né? O Roberto já tinha desencarnado. E nós estávamos ali na nossa noite de Natal, e nessa noite de Natal foi feita uma oração, uma leitura de uma página e uma oração feita pelo meu filho Pedro Silveira Martins. E na hora dessa oração, uma pessoa muito ligada a nós, muito ligada à família, né? Ali naquela hora, recebe mediunicamente, por inspiração, através de um transformador espiritual, podemos dizer assim, do guia desta pessoa, né? O nosso Roberto. Né? E o nosso Roberto, depois de falar algumas palavras ali de satisfação da presença, né? Inclusive olhando, se dirigindo perfeitamente para a nossa Regina, né? A Regina Lúcia, ele diz assim, olha, vamos orar para o ano que se inicia, será um ano muito difícil. Interessante. E aí a comunicação vai, etc. E muito bem. Mas olha que coisa interessante, será um ano muito difícil. E não só para o Brasil, né? Está em segundo lugar desse campeonato triste das mortes por pandemia, né? Hoje chegamos ao número dos 120 mil pessoas que desencarnaram pela pandemia. E realmente é um ano difícil para o mundo inteiro, em que o mundo precisa se reestruturar, precisa olhar com outros olhos o carreiro evolutivo, né? O que ele quer, o que ele deseja, para onde ele quer ser conduzido, né? E aqui veio uma lição maravilhosa dada pela espiritualidade: voltar para casa, voltar para a família, né? Foi assim algo assim surpreendente, que feito pelo planejamento divino, em que Francisco de Assis dizia que Deus era profundamente cortês, profundamente educado, cortês, né?
dando uma lição incrível. Em vez de nos destruir pela água, pelo fogo e por guerras, não, simplesmente isso. Voltem para casa. O lar é a base de tudo. E um lar com Jesus é um lar em transformação. Por isso, o nosso Bezerra de Menezes sempre recomendava a bênção do culto do lar, né? E é muito interessante que ele também dava um espiritismo para os seus filhos. Olha, e é assim que tem que ser mesmo, né? O que nós temos de melhor, nós temos que dar para aqueles que ele chamava que não são filhos, sim depósitos do Senhor. Então, a nossa responsabilidade aumenta muito mais, porque estamos cuidando dos filhos do nosso Pai dos céus, né? Então, nós devemos ter bastante atenção no que fazemos para com esses filhos. E aí vem a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes para todos aqueles que iam lá no Centro Espírita do Chico Xavier, e para ter a comunicação com seus filhos desencarnados, como esses todos que estão desencarnando agora na pandemia, né? Então, qual era a estratégia, a medicina, podemos dizer, alternativa de Bezerra de Menezes? Lá tudo começava com o receituário homeopático. Era a primeira coisa. Depois as garrafas fluidificadas. Depois o passe. O passe vinha antes das palestras, porque as pessoas chegavam tão complicadas, tão ansiosas pelas dores da perda dos seus familiares, né, que precisavam tomar passe antes. Aí depois vem o evangelho. E depois, no outro dia, no sábado, o trabalho de assistência social de caridade que o nosso Chico Xavier fazia. Então, aqui está o roteiro da medicina alternativa para todos aqueles que estão sofrendo com a perda dos seus familiares. O que o doutor Bezerra recomendava, né? Agora os seus familiares estão desencarnados, estão desencarnando por causa da pandemia do Covid-19. Recomendação do doutor Bezerra para todos nós que estamos com essa aflição, com essa ansiedade nesse momento. Homeopatia. Água frutificada, paz, reunião de evangelho e trabalho de caridade. Vou repetir, porque é simplesmente genial o que o doutor Bezerra recomenda para todos, para todos. Homeopatia. Água frutificada, se você for de outra religião, água benta, é a mesma coisa, né? Depois, paz. Se você quiser, que seja reiki. Se você quiser, que seja transmissão magnética, boa vibração. São nomes variados, né? Vai ao mar, como diz Nélio Lúcio, o mar dá paz melhor do que qualquer espírita. Então, só ir à beira da praia, já pegar a boa energia iodada do mar, voltar às nossas origens é fundamental. Ou então, tomar paz. Se você não pode ir no centro espírita, autopasse. Depois, evangelho. Muito evangelho. Pode ser o evangelho, mas se você for muçulmano, pode ser o Corão. Se você for hindu, pode ser a Bhagavad Gita. Se você for budista, pode ser o Dhammapada. Não importa. Mensagem do bem. Encher o coração de mensagem do bem. Compreender a mensagem do bem. Viver a mensagem do bem. Por último, assistência social. Ah, mas como é que eu vou fazer assistência social se eu não posso sair de casa? Você pode, sim. Em muitas lives estão tendo aí, muitas outras, participar de grupos, levando a contribuição do seu dinheiro, comprando cestas básicas para distribuir, né? Mas pode também fazendo trabalhos de oração, trabalhos de cura à distância, incentivando pessoas que estão aflitas através da oração. Há muito o que fazer. Então, pandemia. Como tratar nessas horas de tanta aflição no mundo? Como cuidar? O que fazer? Diz o apóstolo do Espiritismo no Brasil, o médico dos pobres, o Kardec brasileiro, o legionário de Maria, Bezerra de Menezes. Homeopatia,
água fluidificada, passe, evangelho e caridade. Puxa, era essa a reflexão que eu queria fazer com todos vocês e levar aqui o meu beijo por regeneração, a minha saudade que está sendo alimentada agora pela presença dos amigos espirituais, inclusive a presença do nosso Bezerra de Menezes. E, por fim, orar a oração que ele nos ensinou. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor seja convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nosso Senhor Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, rogai, Senhora, por nós, seres fracos ainda, agora e em todos os momentos da nossa vida, pois sabemos que contigo, Maria, abrigados no teu manto de luz, como pássaros que se acolhem em ninho confortante, estaremos mais perto de Jesus, que é o nosso mestre, o nosso alvo, a estrela polar, que todos nós alcançaremos um dia, através do esforço que empreendermos na nossa escada de ascensão evolutiva. Muito bem. Então, olha, está todo mundo, né? Todo mundo que receba aí o carinho do Dr. Bezerra, envolvido no manto da Virgem Maria, né? Para que possamos superar esses momentos com muita alegria, com muito evangelho, com muito Bezerra do nosso lado, dia a dia. O grande amigão Bezerra de Menezes. Um beijo. Fique com Deus. Me inclua nas orações de vocês, tá? Tchau, tchau.